novo, temporada nova, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Bem na Pauta. Quem já conhece, o Bem na Pauta tem temporadas anuais, então eu te convido a acompanhar a gente nesse ano de 2025, sempre com muitos assuntos interessantes e, claro, relevantes. No Bem na Pauta de hoje, a gente conversa com uma especialista em direito da família para falar sobre essas novas formas, comportamentos e tendências dos relacionamentos amorosos e as suas implicações legais. Divórcio grisalho, estelionato amoroso, poliamor, esses são alguns dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber a escritora e advogada especializada em direito da família há mais de 40 anos e também mentora de jovens advogados, Margarete Zanardini. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço bastante a oportunidade, agora também como mãe jurídica. Perfeito! Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar, antes da gente falar sobre todos esses termos, todos esses assuntos, eu queria te conhecer um pouquinho melhor, queria que o nosso ouvinte, nosso espectador te conhecesse um pouquinho melhor. O que te levou, afinal, para o mundo do direito e especificamente essa parte da família? Para o mundo do direito, porque eu nunca me conformei com coisas erradas e com injustiças. Nunca gostei de ver uma coisa que eu via que alguém estivesse sofrendo. E para o direito de família, porque os meus pais se separaram e isso teve um impacto muito grande na minha vida enquanto criança e adolescente. E eu tento sempre convencer as pessoas que me procuram a brigar entre eles e não colocar a criança no meio. Tanto que no meu escritório eu tenho um espaço Kids, porque quando as pessoas levam crianças, eu não permito que as crianças participem das entrevistas. Realmente, você tem uma parte, então, até pessoal, né? De ter passado por isso e agora tentar fazer diferente, né? Com certeza. Que bacana. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa área, né? O que essa área do direito representa, né? Quando que eu devo procurar um advogado do direito da família? Da mesma forma que as pessoas procuram especialistas quando estão doentes, ninguém vai num cardiologista se está com um problema oftalmológico, também deve ser procurado um advogado especializado na área em que a pessoa vai precisar. Porque a pessoa pode até, o profissional pode até conhecer um pouco de tudo, mas o que vai fazer uma diferença é o fato de ser especializado naquele setor. Perfeito. E ao contrário de outras áreas do direito, que são bem técnicas, o direito da família acaba tratando de assuntos bastante pessoais, bastante íntimos. Qual que é a importância de um advogado nesse ambiente, nesse momento? Bem, é um direito emocional, mas o profissional não pode misturar esta parte passional com a parte técnica. Ele tem que saber manejar tudo o que é ensinado na faculdade em benefício do cliente. O advogado de família não pode ficar chorando junto com o cliente, né? É claro que sempre fica sensibilizado, mas não pode permitir que esta emoção prejudique a sua atuação. Sim. E tanto isso é verdade que eu, a princípio, sou bastante contrária ao que está muito na moda agora, que é fazer mediações e acordos, porque se isso for feito precipitadamente, a pessoa pode ter um prejuízo muito grande. Não que eu não faça acordo nunca. Eu até fiz um curso de mediação e arbitragem, achei tudo lindo, maravilhoso, fiquei um ano lá estudando, vi que é o direito do futuro, quando as pessoas estiverem num grau espiritual de maior elevação, mas não é para a nossa atualidade. Por quê? Nas poucas experiências que eu fiz, enquanto eu estava tentando o acordo, a outra parte foi lá, tirou dinheiro do banco, esvaziou patrimônio e essa coisa toda. Então, primeiro você entra no litígio, que é a briga, e depois faz o acordo. Nem em todos os casos, mas imagino que alguns ali é um tempo que se perde, assim, no acordo, ou que pode ser um perigo, um risco. Como que você observa esse momento, assim, que pode ser prejudicial para o seu cliente? Olha, muitas vezes a pessoa quer, assim, um reino da fantasia.
Olha, doutora, eu quero fazer da melhor maneira possível, eu não quero briga, eu não quero discussão, mas daí você vai conversar sobre patrimônio. Muito bem. Como que vai ser a partilha? Ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Tá, Sim. então na partilha já não vai dar para ser pacífico, consensual. Com relação à guarda de filhos, com relação ao direito de convivência, que as pessoas erradamente falam como direito de visita, e eu sempre corrijo, porque pai e mãe não são visitantes. Verdade. Né? Uhum. Pensão alimentícia é outra grande briga, porque a pessoa que paga sempre acha que paga mais, a pessoa que recebe sempre acha que recebe a menos. E isso também dá muita discussão. Dentro disso, é claro que precisa ter alguém que já tenha uma certa experiência em lidar com tudo isso. Uhum. Perfeito. E você falou, né, alguns assuntos que são tratados. Imagino que no direito da família são assuntos difíceis. Você falou guarda dos filhos, partilha de bens, alienação parental. O que você costuma orientar para os seus clientes para que esse momento seja menos difícil emocionalmente? Olha, depende de cada caso. Existem pessoas que chegam, que querem se divorciar, querem se separar, fazem o maior barraco, mas o advogado consciente, ele não assume uma causa dessas num primeiro contato. Por quê? Às vezes teve uma briga homérica daquelas, a pessoa está braba, mas não é aquilo que ela quer. Uhum. Então você tem que perguntar, você tem certeza? Veja, quando você casa, você leva um tempo para decidir que vai casar. Para descasar, você tem que pensar muito bem, porque vai alterar toda a tua vida. Quando tem filhos, a vida dos filhos, o padrão de vida, sempre que a pessoa se divorcia, vai alterar o padrão de vida. Uhum. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, e não simplesmente eu pegar e dizer assim, me dá a procuração aqui, o contrato, para e vamos fazer. Não é assim. A não ser quando tem alguma emergência, né? Sim, é um momento que às vezes os impulsos falam mais alto, né? Imagina, Exatamente. então tem que ter essa calma. No seu site, você diz que trabalha para que a separação e o divórcio sejam as experiências menos traumáticas possíveis, assim, especialmente para os filhos. Na sua experiência, como que você lida com o aspecto emocional dos casos quando você recebe essa carga, né? Realmente essa responsabilidade ali naquele momento? Olha, foi um aprendizado duro, porque eu sou uma pessoa muito afetiva, muito sensível, embora muita gente não acredite, porque eu tenho uma cara de braba, sabe? Mentira! Então, eu fui tendo que aprender a separar, né? Não ficar sofrendo junto. Uhum. Porque, às vezes, tem casos que a gente acaba sofrendo muito junto, sabe? Mas eu aprendi a ser o mais técnica possível. É um trabalho técnico que eu tenho que fazer. E eu sempre digo para os meus mentorados, nós não somos psicólogos, não somos terapeutas, não temos que ficar falando para a pessoa, olhe, perdoe, pegue na mãozinha e vamos ser felizes. Não é assim. Se é uma questão jurídica, e essa questão jurídica passa por uma série de leis que dizem o que é de quem, né? Então tem que fazer de acordo com o que nós somos preparados durante a universidade. Uhum. E você percebe que nesses 44 anos essa parte emocional foi se aprimorando? Quando você enxerga assim esse momento quando você iniciou e até agora? Ah, sim, porque no primeiro ano que eu estava atuando, uma pessoa me pediu para fazer uma busca e apreensão de uma criança de 2 anos, lá em São Paulo. E eu pensei, eu vou pedir um valor de honorários que ele não vai poder pagar, eu não quero fazer isso. E o pior, ele pagou à vista. E daí eu não tinha como dizer que não pegava. E daí eu acompanhei, mas foi horrível tirar aquela criança. É bem verdade que a mãe, porque tirar a criança de mãe eu acho a coisa mais antinatural do mundo, porque você não tira você vai tirar de um animal, o animal te ataca, né? Mas daí ficou comprovado que ela estava com um senhor que tinha lepra. Ah, ok. Mas eu achei que o meu cliente, no caso, podia estar mentindo, mas era verdade. Uhum. A gente acaba sempre... Mas assim, com aquilo,
eu fui assim, fazendo oração para Deus, que sou bem religiosa, para Deus organizar, né, a minha emoção para eu conseguir trabalhar, porque senão como é que eu ia trabalhar desse jeito? Sim, e agora ele deve ter visto de tudo um pouco, né? Não, você não imagina as coisas que a gente ouve. Deve ser realmente muitos casos diferentes. E falando sobre isso, né, a doutora trabalha nessa área há 44 anos, né? Quais foram as principais mudanças comportamentais nas relações familiares desses últimos 40 anos que afetaram, modificaram o seu trabalho como advogado? Bem, a principal mudança comportamental foi a do homem, que antes queria ser apenas aquele pai que pagava pensão e via a criança uma vez por semana e levava no shopping e devolvia. Hoje não. Hoje muitos homens querem exercer uma paternidade ativa, querem e cuidam da criança, sabem trocar fralda, sabem da alimentação. Alguns são até um pouco exagerados assim nos cuidados. Esta foi uma modificação grande. Também a questão da homoafetividade, que quando eu comecei a advogar, em 1981, claro que isso não era nem tratado, quando existia alguma coisa nesse sentido, ia para a vara civil. Eu fiz a primeira separação de homossexuais na vara civil aqui em Curitiba. Olha só! Antes que fosse para a vara de família. Então, me parece que essas são as maiores modificações que eu percebi. Perfeito. E pensando um pouquinho sobre isso, eu acabei lendo, durante a pesquisa dessa pauta, uma frase que me chamou a atenção. Era mais ou menos assim: os namoros de hoje são verdadeiros casamentos que a gente via um pouco mais antigamente. A doutora vê isso também, não é nem uma dificuldade, mas realmente as pessoas costumam namorar mais e não realmente fazer o casamento, e daí ter esse documento, ter essa diferenciação, e daí por conta disso a gente tem implicações diferentes na vida das pessoas de forma legal? E existe uma coisa muito importante nisso, que tem agora o chamado namoro qualificado, que com o meu livro Danos do Amor eu pretendo mudar essa nomenclatura, porque eu achei errado, porque qualificado, no direito tem o homicídio qualificado, é pior. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tudo que é qualificado é pior. E o que é esse namoro qualificado? É um não intencional. Então, a minha sugestão é que seja namoro intencional ou diferenciado. O que é o intencional? É aquela pessoa que está namorando e quer casar. O diferenciado, que é o tal do qualificado, ele tem as características de uma união estável, praticamente, mas é um namoro. A pessoa mora junto, reparte as despesas, é visto sempre como casal, mas não tem a intenção de constituir família. E constituir família não obrigatoriamente com filhos, sim, mas de ser marido ou esposa daquela pessoa. Eu acho isso uma dificuldade muito grande. Graças a Deus não sou juíza, porque como é que o juiz vai entrar na cabeça de alguém para saber se ele queria casar ou não? Pois é. Mas, enfim, tem uma série de jurisprudências, que são os julgados, né, de todo o país, que fazem essa modificação. E por que isso é importante no direito? Porque no namoro qualificado, se a pessoa consegue desconstituir a união estável, a pessoa não vai ter obrigações de partilha, de alimentos, essa coisa toda, né? Sim. Então, daí já entra a história do tal contrato de namoro, que a pessoa faz, que eu acho esquisitíssimo. Se eu fosse namorar alguém e a pessoa chegasse e olha, me assina esse contrato aqui, eu já mandava catar coquinho. Mas, de qualquer forma, no contrato de namoro, a pessoa acha, e eu já fiz alguns, que vai descaracterizar a união estável para não ter obrigações, porque é um ledo engano. Se ficar comprovado que, sim, tinha as características da união estável, o contrato é simplesmente anulado no judiciário. E você comentou que já fez alguns. Qual que era a intenção naquele momento? É organizar financeiramente? Ou, enfim, eu já vi também falar em questão de pet, né? Então, com quem que fica? Qual que é a intenção nesse momento em fazer um contrato de namoro ao invés de pensar em outro tipo de relação? No contrato de namoro, normalmente, quem que pede para a gente são as pessoas
que já vem de um outro relacionamento e que teve um prejuízo muito grande, que acha Entendi. que teve um prejuízo muito grande, que teve que partilhar. Então, daí são pessoas, normalmente, que são mais abastadas, mais ricas, e que querem preservar o patrimônio para não ter que repartir com a então namorada. Entendi. No contrato de namoro, não se fala, pelo menos eu não vi ainda, na discussão dos pets, porque hoje os pets, a família multiespécie, que eu defendo, Aham. é feito até uma guarda. O judiciário já estabelece a guarda e o direito, só que com outro nome, a alimentos, né? Quem sai do relacionamento pode ter o direito de convivência e deve colaborar com as despesas desse pet. Isso é uma tendência mais atual também? Ah, sim, sim. Dificilmente isso acontecia. Não, se você falasse nisso, quando eu comecei a advogar, o juiz acho que mandava caçar a carteira da gente, né? Porque são alterações muito grandes. Né? Curioso isso, né? Como vai mudando. Coisas que não tinham tanta importância, agora tem uma importância bastante grande. Interessante isso. Agora falando um pouquinho sobre alguns dos termos que eu trouxe no início, eu trouxe um dado de um estudo da Universidade Estadual de Bowling Green, nos Estados Unidos, que documentou que o número de divórcios grisalhos dobrou entre 1990 e 2010 lá no país. Você pode explicar pra gente o que significa esse termo? Porque quando a gente escuta divórcio grisalho é meio estranho, fica pensando o que significa isso. Queria que a doutora explicasse pra gente. Então, o divórcio grisalho é aquele em que as pessoas estão já há muito tempo, normalmente têm mais de 50 anos, já estão com os filhos criados, já têm um patrimônio estabilizado, mas resolvem pôr fim ao relacionamento. É um divórcio completamente diferente. Por quê? Primeiro porque os filhos, muitas vezes, querem dar palpites, vão lá falar com o advogado convença papai, convença a mamãe a não se separar. É muito engraçado isso. Outros já querem fazer uma espécie de partilha antecipada, achando que os pais não estão se divorciando, mas sim morrendo. Já querem garantir, não, porque daí esse velho aí vai começar a gastar todo o nosso dinheiro. As pessoas não entendem que o patrimônio só é passado para os filhos depois que os pais morrem. Até então, se eles quiserem gastar no que bem entenderem, os filhos não têm que dar palpite, né? Tem o aspecto também dos alimentos, porque pela Constituição Federal, as pessoas, homens e mulheres, têm direitos e obrigações iguais. Só que, no Brasil, somente em Brasília, homens e mulheres ganham, em média, a mesma coisa, porque lá a maioria são funcionários públicos. Sim. Então, você tem que ter um trabalho muito bem feito do advogado para mostrar para o juiz que aquela pessoa não tem condições de entrar ou de se reinserir no mercado de trabalho. Porque muitas vezes, eu já tive casos assim, de mulheres que tinham um curso superior, mas que fizeram há 30, 40 anos. Quer dizer, como é que vai competir com pessoas que hoje estão super atualizadas, tem pessoas que não sabem nem o que é um computador, vai saber o que é uma inteligência artificial, por exemplo? Né? Sim, com certeza. Então, e aí entra a questão do perigo de fazer um divórcio extrajudicial, que está bem na moda. O extrajudicial, o que é? Todo mundo diz que é uma maravilha, que é mais barato, rápido, só esquecem de falar que o divórcio extrajudicial ele não passa pelo judiciário, ele é feito em cartório. Uhum. Então, o que é feito em cartório não é uma sentença judicial. Se você fizer um divórcio e tiver o plano de saúde para a mulher, normalmente, como parte do pensionamento, os planos de saúde não aceitam. Caramba! Porque eles dizem que com o divórcio termina a obrigação do divorciando. Uhum. Então, a minha sugestão e meu caminho é sempre fazer em juízo, porque daí, em juízo, é uma ordem judicial, esse acordo é feito uma coisa chamada homologação, que trocado em miúdo é o juiz dizer isso aqui vale como sentença, uhum, e ninguém pode discutir.
E daí oficia o plano de saúde, e o plano de saúde, querendo ou não, tem que aceitar. Sim. Então é bem mais tem bem mais nuances do que a gente imagina. Um divórcio não é somente a separação de duas pessoas, mas de duas Não, vidas, duas famílias. não, é uma coisa muito complicada, é algo muito complicado, tanto que tem estudos que dizem que a maior dor do ser humano é a perda de um filho, e a segunda é o divórcio. Nossa! É muito impactante porque, veja, são sonhos, a pessoa conheceu, namorou, noivou, casou, teve filho, tem toda uma rede de amigos em comum, costumes, tudo, é a vida da pessoa que vai alterar. Sim, até bairro, enfim, locais que Tudo, frequenta. tudo. Eu fico impressionada quando eu vejo esses atores. Ai, casei uma vez, duas, três, quatro, cinco. Eu disse, meu Deus, como será que conseguem lidar com essas mudanças assim de uma forma tão, pelo menos aparentemente, tão fácil, né? Sim, eu nunca tinha pensado no que a doutora falou. A gente realmente pensa muito quando vai casar e parece que o divórcio infelizmente, né, deveria ser pensado, mas me parece que é o oposto, assim, acabou, não volta mais. Isso é bem interessante. Nunca tinha pensado nisso, uma pessoa que parar para pensar sobre o divórcio, né? Acho que é diferente. E você comentou um pouquinho sobre os divórcios grisalhos. Eu queria perguntar se esse fenômeno chegou no seu escritório, né? Como que as pessoas mais velhas, com casamentos mais longos, têm lidado com o divórcio? Tem sido tranquilo? Ou você comentou um pouquinho dos filhos? Imagino que essa deve ser a parte um pouquinho mais difícil de lidar. Não, não é a parte mais difícil de lidar. Opa. A parte mais difícil de lidar é quando a outra parte é que pede o divórcio, né? E a pessoa, digamos, abandonada, não consegue aceitar aquela realidade. Eu conheço casos de pessoas que passaram-se 5, 10 anos e a pessoa ainda se sente casada, ela separou, ela divorciou lá no papel, ela tem toda a documentação, mas ela continua ligada emocionalmente àquela pessoa. Sim, difícil, né? Ela tem, na verdade, eu mando fazer terapia. Eu ia falar isso, acho que é o encaminhamento mais... Porque daí, nossa, às vezes a pessoa fica perseguindo a outra, vendo o que faz, o que deixa de fazer, e sofrendo. Eu digo, mas para que fica olhando, meu Deus? Sabe? Sim, sim. Essa é a parte mais difícil. Principalmente com casamentos tão longos, né? De 20, 30, 40 Sim. anos. Agora, em um mundo, a gente tem mais liberdade para ir atrás de novos relacionamentos, né? Especialmente na internet. A gente também acaba enfrentando um outro problema, que são os tais dos golpistas, né? Queria te perguntar se existe o tal do estelionato amoroso, como que isso funciona, como se precaver. Bem, a figura de estelionato amoroso, assim, dentro da nossa legislação ainda não existe. Existem os projetos de 2022, 2023, para tipificar. O que é tipificar, trocando em miúdos? Tipificar uma ação que esteja escrito no Código Penal, fazer isso assim, 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 assado, é estelionato amoroso. Certo. Então, como não existe uma tipificação ainda, é utilizada a tipificação do estelionato, digamos, já conhecido, Sim. que é induzir alguém a erro, usando de artifício para obter vantagem. Então, já existem alguns casos de condenação, mas para evitar, primeiro a pessoa precisa não acreditar tanto em Papai Noel, né? Uhum. Por quê? Como é que você vai conhecer uma pessoa pela internet? A pessoa começa a te contar uma história, que daí, puxa, o meu banco aconteceu um problema, então eu estou sem o cartão, me passe 10 mil, me passe 20, me passe 30, e a pessoa vai achar que isso já é uma forma de relacionamento, sabe? A pessoa precisa ter um pouco de esperteza. Sim. Né? Também pesquisar a pessoa, assim, se é que a pessoa está com o nome correto, porque muitas vezes aparecem com nomes falsos. Uhum. Né? Por quê? Nesses golpes, dificilmente a pessoa vai reaver o dinheiro.
Porque se são pessoas que são estelionatárias, não vão ter patrimônio no seu nome. Então, além da decepção, do dano moral, vai ter o dano financeiro, e muitas vezes a pessoa nem procura as autoridades, que fica com vergonha de ter sido bobinha, né? Sim, principalmente na internet, né? Quando você está se relacionando com alguém que você nem viu, nem Sim. conheceu. A gente fica impressionado como é que a pessoa... Esses dias eu vi uma notícia de uma que disse que achou que estava namorando o Elon Musk. Ah, meu Deus. Pense. E daí o Elon Musk pediu dinheiro para ela. Ai, não! Simplesmente um dos homens mais ricos do mundo. Ai, que triste. Não, isso é realmente triste. Acho que o ponto que acaba pegando é que muitas dessas pessoas estão em uma situação bem fragilizada. Se não tivessem, às vezes teriam essa... Sim, porque é a questão do que eu falo ali no começo do meu livro, a questão do afeto. O ser humano sempre quer afeto. E quando essa pessoa está muito necessitada de afeto, qualquer palavra bonita, qualquer elogio pode levar essa pessoa a esse tipo de relacionamento abusivo ou estelionatário. Sim, e daí o amor pode ser bem lucrativo. Exatamente. Pensando nessa perspectiva. Outra tendência, já não das pessoas tão mais velhas, mas acho que principalmente da minha geração, uma geração que está vindo, né, é a não monogamia. Como o poliamor, que para quem não conhece, acontece quando mais de 2 pessoas se envolvem de forma amorosa, sexual ou não, de longo período ou não. Queria te perguntar se você já entrou em contato com esse tipo de relacionamento no seu escritório, e quais são as implicações, por exemplo, do poliamor ou da não monogamia no direito da família hoje em dia? Bem, falando juridicamente, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no ano retrasado que no Brasil o que impera, o que está vigente é a monogamia. Não reconhece o STF, o Supremo Tribunal Federal, não reconhece como família dois relacionamentos ao mesmo tempo. Existem 2 tendências dentro do direito brasileiro que são totalmente contrárias. Uma é do IBDFAM, que é do Instituto Brasileiro de Direito e Família, que acham que a amante tem que ter direito. E outra, que é do ADFAS, que é mais conservadora e que acha isso um absurdo. Uhum. Né? Mas, por enquanto, o poliamor, como eu coloco ali no meu livro, é singular. Não tem reconhecimento jurídico desse tipo de relacionamento. Houve um tempo, existiu uma brecha do Conselho Nacional de Justiça, que as pessoas podiam fazer contratos de união estável em cartório com mais de uma pessoa. Existem alguns casos bem icônicos, tal, de uma senhora, por exemplo, bem senhorinha, que tem 2 maridos, eles que vivem muito bem e tal. Olha só. Mas são exceções. Juridicamente, não é reconhecido o poliamor. Uhum. E no seu escritório já chegou algum caso parecido com esse? Ou pessoas tentando procurar seus direitos depois da separação até, né? Olha, a gente, como eu te disse, em off, na verdade, existem casos engraçados, que chegou uma senhora, queria fazer o divórcio porque o marido dela tinha uma terceira mulher. Daí eu olhei e disse, mas uma terceira? Ela disse, não, é que ele tem uma segunda, mas com essa eu concordei, gosto muito dela, até eu vou de ônibus para o trabalho e ele vai buscá-la em casa porque ela tem problema de saúde, então com essa eu não implico. Mas agora ele arranjou uma terceira, então agora assim não dá, agora eu quero me divorciar. Uhum. E afinal, amante tem direito ou não? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte. Não, eu pus até no livro ali um QR Code, amante não tem lar. Ah, da música. Sei, famosa. Não tem direito. Não tem direito. Quem vai ter direito, vamos imaginar que essa amante tenha filhos, claro que filho é sempre filho. Não existe diferença para o direito de filho de amante, filho de casado, filho de namorada, filho adotivo, filho é filho. Agora, a amante não. Ok.
A gente já está concluindo nossa conversa, mas antes eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as suas obras, principalmente sobre os assuntos de hoje, né? Então, os danos do amor, acho que é bem interessante, tem muitos pontos específicos, assim, que a gente acaba tendo dúvida e imagino que aqui seja bem esclarecido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu sei que a doutora também gosta de escrever, né? Tem esse gosto. Eu queria que falasse, pode ficar à vontade para contar um pouquinho pra gente. Então, o meu livro Danos do Amor, tem um amigo meu que disse que esse nome era muito, ele usou a palavra meio feinha, é muito desestimuladora. Ok. Sabe? Eu disse assim, mas como você escreve? Eu disse assim, porque veja, desde o namoro, noivado, casamento, divórcio, tudo, se a pessoa não se preparar, ela poderá ter danos financeiros. Eu falo sobre os danos financeiros, não sobre os danos psicológicos, né? Uhum. Desde o namoro até que o litígio ou a morte os separe. Perfeito. Então, ali eu falo sobre alguns assuntos assim bem impactantes, que são os contratos de Sugar Daddy, o contrato de coparentalidade, que existe até um site para você escolher. Eu quero ter um filho, mas não quero casar, não quero ter relacionamento. Então, escolho uma pessoa para ter um filho. Isso é uma coparentalidade, mas Uau. não é conjugalidade. Tem os contratos de Sugar Daddy, Sugar Mommy, enfim, as famílias multiespécie. Eu ali abordo um pouquinho de tudo. Esse é um dos meus trabalhos. O outro trabalho é um trabalho dirigido mais para estudantes de direito e advogados recém-formados, chamado Armas Básicas para Advogados Combativos. Quais que são as armas do advogado? Eu conhecer direito e conhecer recurso. Porque o que acontece? Você entra com um pedido, o juiz te dá uma decisão lá que você não gosta, o que você tem que fazer? Ficar quieto? Não, você tem que recorrer. Então, o que é recorrer? Você, no processo, está correndo. Uhum. Daí você vai recorrer, vai correr de novo Sim. atrás de uma decisão que Sim. favoreça o teu cliente. Uhum. E o que eu vejo é que, tecnicamente, muitas faculdades não preparam os jovens advogados para esse trabalho. Eles não sabem fazer. Por exemplo, existe um recurso para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, que apenas 5% dos recursos chegam lá. Caramba! Por quê? Daí muitas dizem assim, não, é porque existe uma jurisprudência defensiva, porque os tribunais fazem um acordo para não subir. Não, é que os advogados não sabem fazer, não tem técnica. Então, com isso, eu estou criando agora um perfil novo, o Mãe Jurídica, para ensinar essa criançada que vem aqui embaixo do braço da mamãe, que eu vou ensinar vocês a fazer recurso. Estudar um pouquinho mais, se aprimorar um pouquinho mais. Em vez de ficar fazendo acordinho. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Feliz ano novo também, né? Considerando para vocês que também. A gente está gravando esse episódio no dia 2 de janeiro, então feliz 2025. E muito obrigada por ter vindo tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, sempre à disposição. Perfeito, e obrigada a você também que escutou a gente até aqui. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos que você quer que a gente converse nesse ano. E eu te vejo numa próxima. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais também, tá bom? Tchau, tchau.